Bom, para saber o que esperar desse momento, nós vamos conversar com o cientista político Marcos Rocha e com o presidente do Grupo de Líderes Empresariais, Eduardo Fernandes. Sejam bem-vindos. Vamos lá, gente. As opiniões estão divididas, tem que saber em qual mercado cada um foi também, em que momento, em que circunstância. Semana após o fim da greve dos caminhoneiros, temos também a demissão de Pedro Parente da presidência da Petrobras, marcada então pela discussão política, pela discussão sobre a política de preços da empresa. Que mudança a gente pode esperar do ponto de vista político e econômico? Inclusive, hoje de manhã, o governo Michel Temer já sinalizou de que a revisão na política de preços não seria mais só no diesel, e sim também se reveria essa política, vai se rever essa política na questão da gasolina. O que a gente pode esperar disso? Bom, boa noite, Gustavo. Boa noite aos telespectadores do Conexão RS. Olhando a questão da Petrobras em si, a gente tem que olhar um panorama geral. Na política de preços, o que vem sendo colocado, esse reajuste diário, é uma oscilação que vem pela commodity internacional do petróleo. Então, isso foi uma política que foi feita por quê? Porque durante anos de governos anteriores foi-se usado uma estruturação de preços onde esse preço era mais ou menos congelado, e se fazia com que isso se usasse através de manobras talvez até eleitoreiras. Então, o que o Pedro Parente tentou colocar? Fazer com que a empresa tivesse uma gestão para o acionista e que todos aqueles prejuízos que vinham de vários anos fizessem com que a empresa voltasse a virar saudável. O que foi o problema que foi gerado? Esses reajustes diários são muito difíceis das empresas conseguirem repassar isso diariamente, porque imagina um frete vindo daqui até Mato Grosso do Sul, que pode demorar 10 dias, e aí durante esses 10 dias ter 15% de... Sai com preço e volta com outro preço. Então essa foi a grande situação que eu acho que a política de preços ela ficou um pouco instável. Eu gosto muito dessa política realmente de reajustes, mas eu acredito que poderia ter alguma flexibilização. O ajuste mensal, que era aquilo que vinha sendo feito, seria o mais adequado para que se tivesse uma estruturação. Sim. Só uma questão, nesse caso do ajuste mensal, há o risco, na tua concepção, de que esse reajuste mensal não possa ser extremamente amargo, dependendo como for o mês? Há essa possibilidade, esse risco? Pode ser. Uma talagada só, o troço sobe. Pode ser se ter esse risco. O que a gente já vê? Teve um aumento da commodity petróleo muito alto nos primeiros anos, nos primeiros meses do ano, devido a instabilidades internacionais, questão do Irã, Estados Unidos. Agora, no dia 22, a OPEP, que é a Organização dos Países Exportadores de Petróleo, deve se reunir e deve mostrar um aumento da produção da Arábia Saudita e da Rússia. Isso provavelmente vai impactar na redução do preço internacional, o que vai acabar impactando também na redução do preço do petróleo no país. O que é uma coisa que é importante, Gustavo, a gente falar é esse monopólio da Petrobras. O monopólio do refino, o que faz nós ficarmos refém de uma só empresa de petróleo comandando os preços. Então, como não tem concorrência, como não tem um livre comércio, uma livre concorrência, a gente acaba ficando refém de um modelo só de gestão, que é esse. Daqui a pouco, se nós tivéssemos algumas outras empresas que também estivessem nesse mercado, nós poderíamos ter algumas opções de poder se escolher. Daqui a pouco a política da Petrobras, reajuste diário, a política da empresa X é outro tipo de reajuste, e aí nós poderemos escolher. O problema hoje é que o Brasil, que foi uma escolha feita de anos atrás, que é o petróleo é nosso, o petróleo nós criamos um monopólio, uma empresa que trabalha num mercado monopolista, então se acaba ficando refém dessa situação. Bom, agora a gente tratou da economia nessas decisões a respeito da Petrobras, mas que tem, obviamente, como já
o Eduardo já citou, um viés político. A gente sabe como a empresa foi usada e não vou apontar um ou outro governo. Ao longo da história, a Petrobras vem sendo usada como estrategicamente na área da política. O que a gente pode esperar com essas mudanças? Por exemplo, até mesmo a saída de Pedro Parente, quem pode agora assumir, se essa politicamente é uma ideia interessante para o governo, e até já vou, Marcos, pensando em 2018, eleições. Como os candidatos devem enxergar essa questão da Petrobras? Acho que todos os últimos governos, desde a redemocratização, usaram a Petrobras de alguma forma, né? E acho que nos últimos anos a gente teve a passagem do modelo que foi esse de controle de preços, que que endividou a Petrobras e quase desmantelou a empresa, principalmente no governo Dilma, que eu acho que não foi bom para a empresa, não é bom para o mercado de combustíveis no Brasil, nem para os cidadãos, para de flutuação diária, que fez com que as pessoas sentissem muito, né? Se por um lado criou uma conta oculta para o Brasil, para o brasileiro, que o governo teve que fazer aportes na Petrobras, esse repassa a todo momento, mas em algum momento o preço dos combustíveis no Brasil estava acima do mercado internacional e isso não foi repassado, foi o que aconteceu ali em 2015, 2016. Né? Em países onde tem competição no refino, como nos Estados Unidos, o Estado intervém, por exemplo, com estoques reguladores. Onde tem competição, tu pode fazer simplesmente mexendo no estoque. O que deve acontecer agora são mudanças de curto prazo, alguns anúncios de que o preço vai mudar um pouco, alguma coisa assim, o que não deixa de ser uma política populista, econômica populista, porque o custo disso em algum momento vai estourar, né? Porque não vai se sentar e discutir uma forma sustentável de baratear o combustível no Brasil. Que seria, vamos dizer assim, pode ser privatizando, colocando mais competição, mudando a forma como os combustíveis são taxados. Tem propostas hoje para unificar o ICMS do diesel e da gasolina no Brasil. Investimentos na área também poderiam ser. A gente tem, transportes. Agora me foge o nome da refinaria para o petróleo, que a gente chama o petróleo grosso, que estava sendo construído aqui no Brasil e que teve um escândalo de superfaturamento em cima dela. Né? Ela custou muito mais do que deveria e a gente entende porque algumas coisas. Abril e Lima, obrigado, Guilherme, Abril e Lima, exatamente. A refinaria que seria a primeira que poderia refinar o tipo de petróleo que a gente extrai do pré-sal. Né? Tudo isso também a gente tem que levar em consideração se vai ou não ser feito esse investimento. A gente acaba não discutindo nunca reformas de longo prazo, né? Porque agora o governo vai entrar com subsídio para o diesel, talvez os postos e as distribuidoras não repassem todos esses 46 centavos, já disseram que não são obrigados a repassar. Então, na prática, o governo vai estar subsidiando o aumento de lucro das distribuidoras e talvez das empresas de transporte, o que eu acho que distorce o mercado e coloca dinheiro na mão de quem já tem. Então, assim, são opções políticas com reflexos econômicos e que acho que não melhoram em nada a longo prazo. Bom, e aí a conta, imagino eu, que vai ficar para o próximo governo. Se vai manter, por exemplo, essa política de subsidiar o diesel. E aí, em entrevista ao jornal Estado de São Paulo, o ex-ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, disse que não é candidato do governo Temer. Qual é o nível de desgaste do Planalto nesse contexto atual, tendo em vista que Meirelles foi o mentor da política econômica de Michel Temer? Vou começar agora com o Marcos. E esse capital político agora está sendo dividido, de certa forma. Tem capital político o governo Temer, por exemplo? O governo Temer não tem capital político nenhum. Não é à toa que o Pedro Parente foi praticamente rifado. O governo Temer não tinha como dar suporte para ele fazer o que ele estava fazendo. Na verdade, ele suga um pouco desses tecnocratas do mercado, algumas poucas pessoas que têm algum capital, o governo Temer tenta sugar isso, tomar emprestado. Né? O Pedro Parente, o Henrique Meirelles, eles têm algum prestígio diante do mercado e eles emprestam isso para o governo. Né? A partir do momento que essas pessoas não conseguem trabalhar, a partir do momento que o Banco Central começa a ser pressionado por alguma medida e tal, tendo em vista as eleições, que a Petrobras começa a ser pressionada, o governo perde o pouco apoio que tem, que é basicamente do empresariado. E o Meirelles vai conseguir se descolar dessa imagem de Temer? Eu acho muito difícil. Eu acho que o destino do Meirelles é compor uma chapa de vice com o Alckmin, é o sonho de todos eles, que eles cheguem num acordo. E o Meirelles consegue e vai tentar usar a imagem de quem foi do governo Lula na hora de falar com os eleitores petistas que estão órfãos e vai usar a imagem de homem do mercado,
ex-deputado do PSDB, para falar com as pessoas do mercado. E a função dele vai ser mais do que de dialogar com a população, de ser essa âncora de confiança para esses setores do mercado, etc. Do teu ponto de vista, Henrique Meirelles consegue, né, pelo menos, por exemplo, a classe dos empresários, trazer algum tipo de segurança? Concordo plenamente com o que o Marcos falou. Realmente esse é o andamento. Hoje todos os políticos, todos os candidatos querem se descolar de um governo enroscado em uma série de denúncias, totalmente enfraquecido, que se dizia hábil politicamente e cada vez se mostra mais inábil politicamente. Então, Henrique Meirelles foi um dos âncoras dessa retomada, entre aspas, retomada da economia, queda de inflação, modelos, e agora no momento que ele sai do governo, até de uma forma irônica, as coisas começam a desandar. E aí se mostra, ele acaba se afastando, seria o candidato que o Michel Temer colocaria, mas realmente ele também acaba se afastando para ter, e eu acho que o empresário confia muito, sabe do total capital intelectual que ele tem de saber lidar com investidores, tanto do mercado nacional quanto internacional. Essa credibilidade poderia fazer com que os investimentos voltassem para o país por essa credibilidade. Então, se tivesse um governo que não tivesse enroscado em denúncias e com uma série de pessoas que compõem ele enroscadas em denúncias, a gente poderia ter uma melhora do ambiente econômico. Sim. Então, Meirelles é uma grande força, tem esse histórico de ter passado pelo governo do Lula, ter passado agora por um governo, e sempre tem uma trajetória muito forte também na iniciativa privada. Eu acho que aonde ele compor uma chapa, ele vai tornar muito forte isso, pela segurança que ele passa ao mercado. Só voltando uma casinha bem rapidamente, no caso do governo agora, especialmente da equipe econômica, teve um pequeno ruído entre a presidência, o que a presidência queria e o que o Ministério da Fazenda inicialmente transmitiu para as pessoas, de que poderia haver aumento de impostos para cobrir toda essa nova política da Petrobras. O ministro recuou. Já deu declarações de que não vai ter mais aumento de impostos. Isso já reflete um pouco dessa perda de mão? O que precisa ficar claro é que no momento que se tem um subsídio, o governo vai ter que tirar de alguma forma, vai ter que tirar de algum investimento, ou na saúde, ou na educação, ou ele vai ter que aumentar impostos. Não existe aquela coelhinho com a cartola de que vem com o dinheiro aparece. Só a sociedade tem que entender que no momento que se está se dando um subsídio para o diesel, para o setor de transportes, de alguma parte isso vai cair. O que deve ter uma pressão e que deve ter uma pressão da sociedade num ano eleitoral importante? Analisar o tamanho dos custos do Estado para a população. Será que esse Estado que tem as suas... se abre para todas as áreas, ele é importante, é necessário se ter uma empresa de petróleo, é necessário se ter algumas empresas que aumentem o custo e isso se repasse em impostos? Bom, em cima ainda dessa questão sobre como o governo está se arrumando pós-Meirelles, pós-crise, o governo identificou, e a gente já tinha conversado sobre isso, Marcos, numa outra oportunidade, as tais fake news, né, as notícias falsas. E aí, para impedir o clima de alarmismo, o governo então elaborou um plano de segurança e colocou todas as tropas de prontidão. Dá para a gente descartar uma nova greve ou não? E vide o que a gente noticiou, por exemplo, alguns prejuízos em diversos setores. É possível mensurar até mesmo? A gente vinha se recuperando se esses prejuízos vão atrapalhar ainda mais nas questões políticas e econômicas do país? Eu não acho que seja verossímil uma nova greve, porque as empresas que bancaram essa mobilização ganharam o que queriam, basicamente, num futuro próximo. E teve um custo, né? As empresas de transportes, muito mais que os caminhoneiros individuais, tiveram que parar, alimentar essas pessoas. Aqueles caminhoneiros tiveram que, de alguma forma,
sustentar suas famílias enquanto estavam lá. Então, acho que o custo é muito alto de retomar uma greve nesse momento. Tem outras categorias tentando construir outras greves, coisas do gênero, a gente não sabe o quão significativas elas vão ser e qual o impacto disso, né? Greves de servidores, dos petroleiros, a justiça proibiu. Agora, o impacto disso é difícil de mensurar, né? A gente tem um impacto dos benefícios que foram conquistados, que a gente não sabe até onde vai, até agora ninguém sabe exatamente quanto vai custar, de eventuais mudanças em políticas públicas que vão ter que ser feitas, de cortes de políticas para poder pagar esses subsídios, e aí tu tem um efeito cascata né, dos efeitos dessa greve. Cortes na saúde ou algo assim, para ter que pagar, como ele estava falando, é finito, os recursos são finitos. É um debate político que a sociedade tem que fazer sobre o que quer pagar e o que não quer. Sim. Nesse caso ainda também a gente pode levantar a questão sobre o governo Michel Temer, se ele chegaria até o final, né? Alguns pediram a queda de Temer, fora Temer ainda é um bordão muito utilizado e que cresceu. Dá para se esperar isso ou vamos até o final, até o pleito? Politicamente, existe arranjo para isso? Eu acho que todo mundo se beneficia de manter ele sendo frito ali, com baixa aprovação, do que ter um outro processo de substituição, acho que embola tudo, né? E o problema das fake news, a gente tem um problema aí de como controlar a circulação de notícias que vão por WhatsApp, softwares que são criptografados, que tu não tem nenhum tipo de controle e que não é exclusivo do Brasil, no mundo inteiro, como fazer com que essas empresas controlem um pouco mais a circulação de coisas, né? Então isso vai impactar muito nas eleições e essas ameaças de greve que circulam toda hora, a gente vai ter, não vai ter. Isso certamente até as pessoas se acostumarem e aprenderem a filtrar mais a informação, isso vai ter um impacto. Bom, eu vou agora separar economia e política especificamente. Começo pela economia, a questão dos estados. Vocês que são do grupo empresarial aqui do Rio Grande do Sul, como é que vocês enxergam, por exemplo, a questão do ICMS, que é boa parte da arrecadação do estado, sobre o combustível incide, né, de maneira violenta. Há espaço para os estados serem protagonistas, em especial o Rio Grande do Sul, com toda a questão da dívida que tem. Eu acho que o espaço também não vai acontecer aqui no Rio Grande do Sul devido a essa enorme dívida que o Estado tem. Também no momento que assinou a questão da dívida com o governo federal, dos pontos era manter o ICMS mais alto, era manter o ICMS que tinha sido feito no ano passado. Então, eu acho pouco provável que o Rio Grande do Sul vá fazer alguma política de baixar impostos na questão dos combustíveis. E volto àquela questão do que eu falei. Se fizer alguma coisa, vai cortar de outra área. Importante. Então, vai ser cortado da educação, vai ser cortada da saúde. Não existe nenhum espaço mais para que o governo consiga fazer cortes. Existem alguns espaços de corte, mas são pequenos no montante final que isso influenciaria. Então, eu vejo que é um debate que deve ser feito para o próximo governo, de tentar ver alguma situação de que se possa achar alternativas para que se tenha um valor menor da carga tributária, que já é tão alta através de serviços tão desqualificados quanto dados pelos estados. Mas no atual momento eu não vejo espaço para o governo estadual fazer alguma redução sem que uma outra área de importância não seja afetada. Bom, aí vamos para o aspecto político. Lembrando que a gente tem também esse ano eleição para governador do estado. E aí fico pensando, cenário eleitoral para 2018. De que forma o impacto da greve pode pautar os candidatos? A gente viu candidatos como Bolsonaro tentando se aproximar da classe dos caminhoneiros, né? Outros candidatos aí colocados em xeque, como Henrique Meirelles na sua política econômica. Quem é que está se saindo bem, na tua opinião, Marcos? Quem é que está capitalizando com isso e quem está, por exemplo, está na mira? Acho que ninguém conseguiu capitalizar muito com a coisa dos caminhoneiros, tá? Acho que essa greve, assim como o junho de 2013, ganhou uma aceitação popular e o que acontece é que todo mundo, esquerda e direita, foram para dentro tentar tirar um pouco de algum capital político disso e tentar ganhar alguma coisa. Mas eu não vejo que alguém tenha ganhado, não. Acho que o governo perdeu muito porque, né, foi responsabilizado pelas causas que levaram para a greve.
os governos estaduais e o próprio governo federal, que na dificuldade de dar uma resposta imediata e aliviar ali os sintomas imediatos da greve, vão sofrer com isso. Eu acho que ninguém conseguiu capitalizar. O PT definitivamente não conseguiu, tentando culpar a maior parte das vezes os caminhoneiros, dizer que era uma parte da esquerda que entrou numa coisa de alguma teoria da conspiração, achei que a CIA estava por trás disso. Uma outra parte da esquerda tentou pegar carona no movimento, não conseguiu. O Bolsonaro tentou, e eu acho que tem um setor minoritário ali que estava com essa coisa de intervenção militar, mais conservador. Acho que talvez alguns setores muito radicalizados das polícias aparentemente entraram dentro desse movimento para tentar causar alguma confusão, a BIM está investigando isso. Então, a greve dos caminhoneiros atraiu diversos atores e aí bagunçou, ficou uma coisa, né, sem tanto significado imediato. Acho que ninguém conseguiu tirar capital disso para as eleições. Bom, só para encerrar bem objetivamente, aí eu acho que talvez a gente possa ter aqui uma divergência entre os dois na visão, mas a Polícia Federal fez uma operação e identificou o empresário gaúcho que teria ordenado para que caminhoneiros não circulassem. Vocês acreditam que houve lockout? Os empresários devem ser responsabilizados? Tu que, de certa forma, representa o setor, tu acredita que isso pode ter acontecido? Eu acho que generalizar a classe empresarial seria um erro. Pode ter alguns especificamente que possam ter agido de má fé ou por interesses pessoais. E aí tem que ver a investigação, o que vai ser apurado através de investigação para se dizer se teve ou não o lockout. O que eu acredito é que possa ter havido algumas pressões, de certa forma, mas o apoio à greve não é uma coisa, é uma coisa que pode ser feita por qualquer cidadão. Sim. Então, isso aí não tem nada. O que tem que se avaliar é quais os interesses envolvidos e de que forma isso foi colocado. Então, a classe empresarial, de uma forma ou de outra, eu acredito que na grande maioria estava contra, porque os prejuízos aí a gente coloca, foram 3 bilhões de reais só na indústria gaúcha. Então, frangos, a avicultura. Eu vejo que a classe empresarial, de uma forma geral, estaria contra. Talvez especificamente alguns que quisessem se beneficiar disso, como alguns atores, não só empresários, mas outros atores politicamente quisessem se beneficiar, pode acontecer, mas eu não vejo de uma forma generalista. Nesse caso, o lockout, que é uma novidade para o brasileiro. O brasileiro sempre vai falar em greve. Lockout é uma novidade. É proibido, né, Sim. de ser feito. Eu acho que, sem dúvida, teve mobilização das empresas de transporte, que hoje representam a maior parte das cargas dos transportes feitos, não é por caminhoneiro individual, autônomo, é por grandes empresas de transporte, às vezes já vinculada com um determinado setor, né, grãos, coisas do gênero. Assim, se nós três aqui tentar combinar de fazer um churrasco, vai ser difícil. Hoje eu não posso, hoje não dá. Imagina uma greve dessas proporções. Sim. Certamente tem uma estrutura de coordenação. Não foi só convocando por WhatsApp, que a esquerda faz o tempo todo convocar para manifestação e nunca consegue que as coisas sejam tão grandes. Então, certamente teve uma coordenação que provavelmente passou por federação de empresa, né, que vinha há mais tempo, teve suporte para alimentar essas pessoas, para pagar essas pessoas, para pagar pela diária dessas pessoas quando não estavam trabalhando. Então, eu acho que, sem dúvida, teve apoio. Se isso é certo, é errado, não estou... Né? Eu acho que certamente teve um apoio e o interesse dessas empresas de transporte por trás. Fiquei pensando aqui na desculpa, né? Se pode ou não pode. Tem uns que só dizem, posso ou não posso. Não vai dizer que a mulher não deixa, né? Ou coisas do tipo, né? Deixa eu fechar aqui com mais uma. A Eliana, primeiro tinha do Alexandre, né? Que questionou a Petrobras. Né? Se fosse verdadeiramente pública, na concepção do Alexandre, ela atenderia os interesses do povo, né? E a Eliana de Sapucaia, por que, se o país está em crise, por que eles não congelam os salários deles e terminam com os benefícios deles, até melhorar? Só os pobres têm que pagar e eles também não podem fazer a parte deles. Foi o povo que botou eles lá. Bem lembrado, Eliana. Cabe agora, em 2018, a gente tomar a rédea do negócio, né? Afinal de contas, o voto é uma boa arma, é uma grande arma. Eduardo, sempre um prazer te receber. Marcos, da mesma forma. Obrigado. E a gente ainda vai seguir, durante essa semana, avaliando o que está acontecendo ou não pós-paralisação dos caminhoneiros e, né, também não podemos descartar. Possivelmente não vai haver nada, mas se tiver o outro setor entrando em greve, a gente vai acompanhar.